Olá, meus amigos. Gostaria de cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou mais uma vez aqui para compartilhar uma palavra de Deus com os irmãos, todos os que estão vendo essa mensagem. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu gostaria de estar começando, irmãos, dizendo que não temas. Não temas. A palavra que diz lá em Isaías 43:2 diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem chama alguma arderá em ti. Então, por que iremos temer alguma coisa, irmãos, em nossas vidas? Devemos manter a nossa fé, mantermos concentrados no Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus continue nos abençoando. Eu gostaria de deixar o texto para a gente estar meditando nesse momento. Glória a Deus, que está escrito no livro de São Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante, que tem por título Jesus anda por cima do mar, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a quarta banda, estando despedida a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já tarde, estava ali só. E o barco, já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo e dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à cidade de Genezaré. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é muito importante, muito rico. Diz a respeito da fé dos discípulos de Jesus. Jesus estava neste local, a quarta vigília da noite, estava de madrugada, irmãos. E Jesus estava caminhando sobre as águas, caminhando sobre o mar. E os discípulos se encontraram logo a pouco, próximo também, onde Jesus se encontrava. Jesus estava caminhando sobre o mar para encontro dos discípulos no barco. E Jesus caminhando, eles olharam para Jesus com medo e dizendo: É um fantasma? O que é que está acontecendo? E Jesus olhou para ele e disse: Não temas, sou eu, não temais. Irmão, Jesus estava próximo dele, Jesus estava orando. E esses homens, eles duvidaram de Jesus. O que mais me impressiona, irmãos, é que Pedro, ele, com a sua dúvida, mesmo Jesus, ele se declarando que era ele,
Pedro duvidou e falou assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixe que eu mesmo também vou andando sobre o mar. E assim Jesus lhe concedeu que fizesse. Mas quando Pedro viu, estava começando a andar sobre o mar, estava começando a dar os seus primeiros passos, irmãos. Pedro, ele duvidou, porque ele viu o vento soprando forte, viu a tempestade, viu a escuridão da noite, viu a agitação das ondas, ele duvidou, irmãos. E logo ele veio afundar, estava quase afundando. E Jesus olhou para ele e estendeu-lhe a mão. Disse: Pedro, venha, levanta-te. Jesus segurou na mão de Pedro e levantou Pedro. Olhou para os olhos de Pedro e disse: Homem de pequena fé, por que você duvida? Por que duvidaste de mim? Irmão, da mesma maneira somos nós, muitas vezes a gente duvida, porque nós, muitas vezes quando vemos o mar agitado, vemos o vento soprando forte, vendo, quem sabe, a escuridão da noite, nós temos algum receio, algum medo, irmãos. Porque nós, muitas vezes, duvidamos da capacidade de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós tememos algo que não devemos temer. Muitas vezes nós não acreditamos, irmãos. Mas essa palavra de Deus nessa noite é para dizer o seguinte: não temas. Deus está com você, irmãos. Mesmo no momento que a gente pensa que a gente está sozinho no nosso barco, Deus está conosco. Ele está nessa tempestade, irmãos. Ele está para te ajudar, porque Ele é fiel em nossas vidas. E Pedro, mesmo na sua dúvida, ele se segurou no Senhor, irmãos. Jesus estendeu a mão, ele segurou. É o que devemos fazer. Quando Jesus, irmãos, ele está com a mão estendida para nos salvar. Mas basta simplesmente uma coisa: a gente segurar nas mãos de Jesus e nos levantar. Porque é Ele que nos levanta. Porque Ele que está conosco na nossa tempestade, nas nossas lutas. É Jesus que está conosco. Glória a Deus. No livro de Isaías 43, versículo número 2, diz: Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Ele que nos sustenta, nos garante, irmãos. Ele que nos fortalece. Ele que segura em nossas mãos e diz assim para a gente: não temas, porque eu estou com vocês. Glória a Deus. Ele está conosco todos os momentos, irmãos, em nossas vidas. Estamos vivendo nesse momento que cada um está em seu barco. Eu estou no meu barco, vocês estão no barco de vocês. Eu não sei da situação que está no seu barco. Vocês não sabem da minha situação. Mas Deus está conosco nessa tempestade, irmãos. E é certa a nossa vitória. Em que devemos temer? Ninguém, irmãos. Porque esses homens estavam no barco deles. Nesse momento eles estavam unidos ali, estavam passando pela tempestade juntos. Eles duvidaram, simplesmente porque Jesus não estava próximo dele naquele momento. Mas quando Jesus se aproximou novamente, eles acreditaram. Eles adoraram o Senhor. Por quê? Porque eles viram o que Jesus ele fez. Ele acalmou a tempestade, irmãos. E Ele pode fazer muito mais aquilo que pensamos, que acreditamos, irmãos. Porque para Deus nada é impossível. Para Jesus nada é impossível, irmãos. Creia tão somente nessa palavra, neste momento que estamos atravessando. Jesus ele está no seu barco, no barco da sua vida.
E Ele quer te segurar pela sua mão direita e te levantar, olhar para os seus olhos e dizer: não temas. Mas vocês têm que fazer o seguinte, tem que estirar também sua mão para que Ele possa segurar com sua mão forte e te levantar deste local em que vocês se encontram. Eu não sei porque Deus colocou essa palavra no meu coração, mas essa palavra, irmão, tem endereço certo. Você pode estar passando na sua tranquilidade, mas outras pessoas não. Você pode estar no seu barco, né, tranquilo, mas outras pessoas podem estar precisando dessa palavra. Pode estar precisando de uma palavra de conforto. Temos que ter, irmãos, a nossa empatia. Saber que o outro está necessitando, está precisando. Porque nós estamos no nosso barco tranquilo. Ou não. Mas devemos ter nossa empatia para o nosso próximo, para o nosso vizinho, para a nossa parentela, irmãos. E devemos, irmão, fazer o seguinte, levar as boas novas de Cristo, a palavra do Senhor. Espalhe essa palavra de Deus, irmãos, para aqueles que necessitam. Pregue a palavra do Senhor, irmão, àqueles que necessitam. Porque Deus, Ele nos concedeu essa missão de pregar as boas novas, a palavra de Deus, irmãos, em nossas vidas. Porque a palavra de Deus não volta vazia, irmãos. Eu creio também que essa palavra de Deus não vai voltar vazia. Essa palavra tem endereço certo. E Ele está dizendo para vocês: não temas. Para que duvidar? Para que temer? Se Ele está com vocês nesse barco. Ele está com vocês na sua vida, na sua caminhada, no seu trajeto. Creia tão somente, irmão, que Ele está nessa tempestade. A gente pode não estar enxergando com nossos olhos carnais, mas Ele está com vocês, irmãos. Ele está conosco nessa tempestade e é certa a vitória, irmão, porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é verdadeiro. É Deus forte, onisciente, onipresente. Ele pode todas as coisas, irmãos, e Ele vai fazer o impossível em nossas vidas. Agradeço a todos, irmãos, que Deus continue abençoando a vida de vocês, a família de vocês, o ministério de vocês. Que Deus abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Em nome de Jesus, que seja abençoado, irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.